Fala galera vascaína, Jorginho aqui, canal Meu Vascão. Essa é a noite do gigante. Vamos atualizar vocês aí com as últimas do Vascão. Hoje tem Vasco e Bahia, né? E a gente vai dar uma rapidinha aqui para não atrapalhar em relação ao jogão de hoje, tá? 9h30, Vasco e Bahia, a gente vai falar um pouquinho disso e de outras informações logo depois da vinheta. Estamos de volta, nosso programa de notícias diário, 3 vezes por dia, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e em alguma edição extra, caso haja necessidade. Vamos lá, galera? O Vasco da Gama e o Bahia se enfrentam hoje, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, às 21h30, horário de Brasília, em São Januário. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O Vasco busca sua primeira vitória na competição após somar apenas 1 ponto em 2 rodadas. A gente já está beirando ali aquele lugar que a gente não gosta de ficar e de vez em quando passeia por lá. Já o Bahia está invicto na temporada de 2026. São 85% de aproveitamento do Bahia, tá? Eles estão vindo de uma vitória fora de casa contra o Corinthians, tão embalado, é encardido, é difícil. O confronto direto entre Vasco e Bahia é praticamente empate técnico. Vai ser difícil e a gente precisa muito dessa vitória para a gente poder se reabilitar no campeonato. Se o Vasco não ganha do Bahia, se perde para o Bahia, a gente provavelmente vai ficar lá na rabeta, lá na zona de rebaixamento e aí já começa aquele desespero, aquele nervosismo e ninguém quer passar por isso de novo, né? Vamos falar agora do Thiago Mendes. Thiago Mendes conquista a torcida do Vasco e vira peça-chave no esquema do Diniz. A gente já vinha falando disso, né? Thiago Mendes está jogando muita bola. Hoje, na minha opinião, ele é o xerife ali do nosso meio de campo, ali da intermediária, é o cara que faz aquela ligação com competência, marca muito, corre muito, apoia bem. Thiago Mendes, para mim, não é nenhuma surpresa, ele está começando a mostrar para a gente aquilo que a gente já esperava dele, né? Vamos falar do Puma. Puma, nosso grande artilheiro até aqui, né? Vive fase de artilharia no Vasco. O lateral, Pumita Rodrigues, destaque no início da temporada. 4 gols em 8 jogos. Cara, o Puma chegou ao Vasco em 2023, já tem 100 jogos pelo Vasco, já é identificado com o clube. Eu tenho muito carinho pelo Puma, gosto muito dele e estou muito feliz aí com essa fase que o Puma está vivendo, né? Diretoria do Vasco mantém a confiança no trabalho do Fernando Diniz. Eles dizem que mesmo abaixo do esperado, com os números que não são tão favoráveis, não existe possibilidade nenhuma do Fernando Diniz deixar o Vasco, mesmo que os próximos resultados não sejam satisfatórios, tá? O Diniz nunca pensou em pedir demissão, o Pedrinho, por sua vez, nunca pensou em demitir o Diniz. A gente é que fica ali levantando aquela pauta, aquela polêmica de vez em quando, mas eles esperam que com a chegada de novos atletas, com o aumento do sarrafo ali, com o up nas contratações, na formatação do elenco, os resultados apareçam e as coisas fiquem mais tranquilas e as ameaças desapareçam, né, gente? O Vasco segue no mercado procurando um volante, só que não existe mais dinheiro vivo
O Vasco não tem mais grana, o orçamento de 2026 até o meio do ano já está no limite. O que tinha que gastar à vista já foi gasto. Mas aparecendo oportunidade para pagamento mais para frente, por empréstimo, jogador vindo só para pagar salário, ou seja, uma grande oportunidade. O Vasco está de olho aberto, né? O nosso querido Admar, que faz um trabalho maravilhoso, está ligado nisso, e pode ser que apareça mais uma ou duas novidades aí, ainda agora no início, tá? Antes de março, entre março e abril, deve aparecer mais um ou dois nomes, né? O David e o Estrela estão sendo negociados, né? Isso aí você já sabe. O que que é uma novidade aqui é que o Tietê recebeu proposta, não foi revelado para quem, mas ele optou por ficar no Vasco. O Tietê tem um saláriozinho legal, provavelmente a proposta pode não ter sido interessante, então ele prefere ficar no Vasco do que aceitar uma proposta menor. É um direito do cara, a gente não gosta muito disso não, mas é um direito do cara, né? Existia a possibilidade da gente trazer para o Vasco um lateral direito do Moreirense, chamado Diniz Pinto, mas o Vasco desistiu da contratação, tá? Houve mesmo interesse, a diretoria do Vasco chegou a conversar e levantou ali a possibilidade de trazer, falaram de valores, mas o Vasco não teve interesse em evoluir com o assunto e não passou de especulação, tá? Paulo Henrique continua recebendo sondagem, mas também não tem nada certo, tá? O CRB manteve a proposta pelo Guilherme Estrela. É possível que a qualquer momento aí o Estrela deixe o Vasco, tá? É por empréstimo, tá? Eu acho que isso vai ser bom pro Estrela. Estrela é um cara que eu gosto muito dele. Na minha opinião, a gente não deve descartar não, tá? O Estrela, depois que se machucou, aí ficou aquele tempo todo parado, voltou, não voltou legal, não voltou confiante, mas eu ainda tenho muita fé que o Estrela ainda dê aí bons números pra gente, tá? É um jogador que nas divisões de base sempre foi destaque. Cria do Vasco, Allan Kardec, no Charla Podcast, disse que quer muito voltar ao Vasco, quer encerrar a carreira no Vasco. Queria que você deixasse aí a tua opinião. Allan Kardec, ainda tem vaga no Vasco ou não? É difícil, né? O Vasco, todo mundo sabe, a gente está aguardando ansiosamente o nosso patrocinador master. Já tivemos muitas propostas, mas o Vasco não aceitou ainda nenhuma. Algumas, o nome não tinha um apelo legal. O Pedrinho está querendo botar um nome forte, um nome de peso na camisa. A gente não quer aventureiro na camisa do Vasco. Isso é muito importante, isso valoriza a marca. Imagina a camisa do Vasco com a farmácia José das Couves e Nike no peito, não dá, entendeu? O Vasco tem que assumir aquela postura de gigante que a gente sempre teve. E nada melhor que a BYD, que é uma grande montadora mundial de carros elétricos, para estampar essa marca aí fortíssima, conceituada no uniforme do Vasco da Gama, cara. Seria uma proposta de 55 milhões mais metas. Então a gente pode chegar aí em valores que pode chegar a 80 milhões por temporada. Então, cara, vale a pena. Eu acho legal, tomara que avance. A gente torce por isso. É realmente uma marca que vai ficar maneiro, né? Vai dar aquela presença, vai valorizar mais ainda. Vasco demonstra interesse pelo volante argentino Matías Galarza, do Talleres.
tá ali na fase de especulação. Deixa eu ver uma coisa aqui. Já entrou em contato com a diretoria do Tajeres. Eles estão conversando, não tem nada certo, mas já estão falando em valores. Pode ser legal, hein, cara? É um jogadoraço, tá? A gente fica por aqui. São essas curtinhas aí para não atrapalhar muito a expectativa do jogo. Vamos agora entrar na concentração. Vasco e Bahia, 9h30. É um jogo fundamental para a gente. Então, vamos nos preparar, vamos assistir o jogo, vamos torcer muito para o Vasco. E depois a gente volta aí com a resenha do final de jogo. Valeu, galera? Tamo junto. Saudações vascaínas. Fui.